Minha diretoria, se fosse Champions League, ia estar cheia de gente rodando a calcinha na cabeça. Mas é o seguinte, Libertadores da América, Internacional e Nacional 3-3, espetacular. Jogo de Libertadores do jeito que tem que ser, do jeito que a gente gosta, com toda a imprevisibilidade de um jogo de Libertadores, com toda a grandeza dos dois times e com toda a grandeza que faz um time como o Nacional renascer de um futebol medíocre, de um começo de campanha na Libertadores absolutamente assustador. O Nacional jogou contra o Atlético Nacional na Colômbia, ele não perdeu 3-0, ele tomou um vareio que poucas vezes eu vi o Nacional tomar pela sua, né, por tudo que representa o Nacional. Tomou, mas assim, bem tomado. Apanha do Bahia em casa, não joga nada. E aí vai pegar o Internacional. Só que o Inter tá num momento meio esquisito, o Inter tava voando, pô, ganhando todo mundo, de repente o Inter dá uma tropeçada aqui, outra ali e tal. Vamos ver o que acontece. E com 10 minutos de jogo no Beira-Rio quase lotado, o Nacional acha 2-0. Pô, não é possível que esse treinador novo do Nacional é tão genial assim, o cara mudou da água pro vinho. Mas a verdade é que o Nacional achou duas bolas ali. E dali pra frente ele passa a ser perigoso. Por quê? Porque o Inter começa a se jogar pra cima. O Inter tem que conseguir o resultado. E o Inter começa a se jogar pra cima e já não sabe nem como. Já começa aquela bola na área, de qualquer maneira, o Valência não participando de quase nada, tudo nas costas do Alan Patrick. O Gabrielzinho, coitado, garoto, 17 anos, teve que sair no intervalo pro Borré entrar e dar mais opção. E o Internacional começa a apertar. E não é que a porra do Nacional me acha outro gol. Aí, meu compadre, 3-0. Primeiro tempo, em casa, Libertadores, um momento do Inter que a torcida tá olhando pela primeira vez no ano e falando: será? Será que eu não tenho que desconfiar desse time aqui? Porque até ontem eu tava confiando, ganhamos o Gaúcho, estamos ganhando, estreamos bem no Brasileiro, começamos ganhando. Pô, deu uma perdida pro Palmeiras aqui. Será? E aí 3-0 em casa, esse será começa a latejar na cabeça do torcedor. E aí vence as mudanças, etc. Mas antes dessas mudanças no intervalo, o Inter ainda consegue fazer de pênalti o 3-1. No segundo tempo, eu ainda brinquei aqui fazendo a live, o jogo quando começou eu tava fazendo a live pós-jogo do Flamengo. Eu ainda brinquei. Quando saiu 2-0 pro Nacional, eu falei, gente, eu vou lá assistir o jogo tá ficando maneiro. É o seguinte, o Inter vai virar esse jogo e vai ganhar, porque o Nacional é muito ruim. Eu vi os dois jogos do Nacional e Libertadores e é muito ruim. E realmente eu acho isso. Eu acho que esse time do Nacional é um dos piores que eu já vi, se não for o pior que eu já vi com a camisa do Nacional. Com toda a camisa que ele tem, a grandeza, isso é indiscutível, ninguém tira isso do Nacional. Mas esse time é muito fraco. Ou muito mal treinado, porque agora trocou de treinador e já deu uma resposta hoje, né, absurda, embora esse treinador, se eu não me engano, já estivesse lá contra o Bahia. Mas, quando o Inter faz as alterações durante o segundo tempo, ele vai melhorando gradativamente, o que mostra uma qualidade do Roger nas mexidas do Internacional. Né, ele coloca, lá no final ele já faz umas alterações lá no Deus me livre, mas basicamente Romero, para mim o melhor jogador em campo, inclusive o Borré no lugar do Gabrielzinho e o Vitinho, que acabou entrando no lugar do Aguirre. Então, essas alterações do Internacional foram dando uma nova formação tática para o Inter durante o jogo, que mostra sim uma capacidade do Roger de fazer uma releitura do jogo e mudar as peças do time, que eu não sei se chegaram a treinar dessa maneira, imagino que ninguém treine para um 3-0 adversário, mas que todo mundo compreendeu e fez o seu. Muda a posição do Fernando, muda aqui, muda ali, e o Inter consegue chegar no 3-3. Acho que no final faltou perna. Acho de verdade que assim, naqueles 15 minutos finais onde o Inter tinha tudo para fazer o quarto gol, começou a faltar perna. Você vê que são erros de domínio, erros de saída, erros de passe lateral, erros absolutamente bobos que você sabe que os jogadores do Inter não cometeriam num estado normal. Então ali eu já acho que é o desgaste de ter corrido atrás do resultado os 90 minutos e ali meio que missão cumprida, tipo assim, porra, evitamos o pior. Eu sei que o jogo tem dois sentimentos. O resultado do jogo, antes da partida começar, é que o Inter não podia empatar um jogo desse em casa, porque era muito importante no grupo da morte. Então, já que o Nacional tomou duas porradas, da terceira mata o Nacional, jogo lá com o Nacional com ele morto, né? Ou pelo menos já quase sepultado, e ficou eu, Bahia e o Atlético Nacional me matando aqui. Essa era a lógica. Só que com 3-0 no placar, a lógica de buscar o 3-3 torna o resultado muito bom. Então, a gente vai saber no próximo final de semana. Esse resultado deu pro Inter uma nova conexão torcida-time, de responder e falar assim, ó, eu sei que a gente tropeçou nos últimos jogos, mas olha o que a gente correu, olha como a gente mostrou para você, torcedor, que a gente não tá de sacanagem aqui. Porque muitas vezes um jogo desse vira o jogo. Esse é o tipo do jogo que às vezes leva você para outro patamar. Na Libertadores de 2023, o Inter teve um jogo desse contra o River Plate. Acho que é o River Plate, não sei que eu esteja falando uma bobagem, mas acho que é o River Plate. O Inter tem um jogo épico, e ali as coisas começam a engrenar. Até então o Inter também era tratado como dúvida. Mas será? Não sei se joga tão bem assim e tal.
E o Inter só não foi para a final da Libertadores, onde provavelmente ele seria campeão contra o Boca, porque o Valência estava num dia ruim. Aliás, o Valência está num ano ruim, vamos combinar? Ou anos ruins. Porque o Valência continua sendo o centroavante do Inter e o Valência continua participando muito pouco do jogo e nas oportunidades que ele tem, ele realmente tem muita dificuldade de fazer o gol. Talvez esteja na hora do Colorado buscar uma outra alternativa aí e deixar o Valência como opção, um jogador importante, bom jogador, mas, cara, não está entregando aquilo que se espera dele. Por outro lado, o Alan Patrick está entregando tudo mais um pouco, foi também, de novo, um dos melhores jogadores em campo, um dos mais participativos nas jogadas ofensivas e um dos indicadores de que faltou perna. No final do jogo ele recebe 2 bolas, uma dentro da área e uma na entrada da área, que ele não consegue dominar do jeito que ele gostaria. Porra, Alan Patrick sabe dominar uma bola, né? Então esses momentos ali você vê que tá faltando perna, o cara já não tá mais acompanhando. A minha curiosidade agora ficou pro final de semana. Eu quero ver se o Internacional que nós vamos ver no próximo jogo do Campeonato Brasileiro é um Inter que reage a esse jogo. Como, não, peraí, a gente estava no caminho certo e a gente continua. Nós mostramos contra o Nacional. Ou se o Inter contra o Juventude vai tratar esse jogo como um clássico. Embora haja a história toda do azar do Inter com o Juventude e tal, e ela é verdadeira, né? Não é um clássico. Me desculpe, o pessoal do Sul e tal. São Paulo e Portuguesa não é clássico. Cruzeiro e América Mineiro não é clássico. Jogo tradicional. Clássico são 2 times de grandeza pelo menos semelhante. Óbvio que o Juventude não beira, com todo respeito à Juventude, ele não beira os pés do Internacional na sua grandeza, na sua representatividade. Então não é clássico. O protagonista do jogo é o Inter e o Juventude é o azarão. E o Inter vai jogar dentro de casa e tem que fazer valer. Vem de resultados onde são empates. O Internacional perdeu apenas para o Palmeiras, num jogo que foi muito no detalhe, né? O Inter podia ter tido uma sorte melhor ali, foram detalhes. O Inter teve 2 chances de gol, o Palmeiras teve uma só, mas o Palmeiras fez a dele, o Inter não fez as dele, e aí, portanto, o Palmeiras vence o jogo. Mas não é um jogo onde o Inter toma um vareio do Palmeiras, longe disso. Empata com o Grêmio, Grenal faz parte, empata com o Fortaleza fora, também jogo normal, empata com o Fortaleza lá, né? E tem esse jogo contra o Nacional completamente atípico. É uma sequência diferente, mas é uma sequência que pode mostrar pro torcedor do Inter que esse time não tá de sacanagem e que esse time tá muito afim. Hoje eu senti isso, eu senti que o time do Inter tem defeitos, óbvio que tem defeitos, mas o time do Inter é um time que o torcedor pode contar do tipo, ó, ninguém aqui tá de sacanagem, ninguém aqui tá de palhaçadinha, se tiver que correr vai correr, se tiver que se matar vai se matar, ninguém fugiu do pau hoje. Na hora que saiu 3-0, ninguém baixou a cabeça e andou até o meio de campo. O time do Inter foi lá, brigou para conseguir o resultado. Não conseguiu por detalhe, mas eu acho que entregou legal pro torcedor dentro das circunstâncias do jogo.